Olá pessoal, eu sou a Leia Soares e hoje nós estamos aqui no encontrão de células da nossa igreja, a Igreja Ceia, Comunidade Evangélica Integrada da Amazônia, a minha igreja, a minha casa, e eu quero convidar você para conhecer, para participar, para acompanhar a gente. Então vem com a gente! Bom, o que falar de Leia Soares? Leia Soares conheci bem pequenininha, já desde pequena cantando na igreja, participava de todos os eventos que nós tínhamos com o Ministério Infantil e foi crescendo, se tornou nessa mulher que Deus tem usado de forma poderosa por onde quer que ela tem passado, levando a mensagem de Deus através das suas músicas, e não vai ser diferente novamente. Nós louvamos a Deus pela vida dela e fico muito feliz de fazer parte dessa história. Que Deus possa abençoar grandemente cada vez mais o seu trabalho. É um prazer estar falando sobre a Leia, sobre a vida da Leinha e consequentemente também do Renan. Eu lembro quando nós chegamos aqui na Igreja Ceia, em Bragança, no Ministério Infantil, a Leia começou a cantar conosco, e a gente já viu desde ali, daquele tempo, que ela realmente tinha um ministério de adoração, de louvor, e hoje a gente vê essa potência que Deus tem usado, e Deus vai usar ainda mais e mais nas suas mãos. Nós cremos nisso, o ministério que Deus tem colocado na vida deles. E Leinha e Renan, eu estava lembrando do versículo da palavra de Deus que diz que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de vocês e o nosso Pai seja glorificado. E realmente vocês continuem brilhando para a glória de Deus. Nosso carinho com esse casal, pelo fato de eles poderem crescerem e desenvolverem em uma igreja local, terem um compromisso muito sério com a igreja, com essa caminhada de ministério. A gente pode dar um testemunho a respeito disso, e que eu creio que faz com que eles tenham uma base muito sólida para o desenvolvimento de um ministério, como eles têm vivido já há alguns anos, de uma forma até mais exposta, porque eles têm aberto um pouco mais o ministério, a visão desse ministério. Então, nosso desejo é que realmente tudo aquilo que eles construíram como base, têm construído, possa servir para levá-los mais longe, para que eles possam cumprir propósitos e sonhos que Deus tem no coração, pela vida deles, pelos dons, que Deus tem alocado sobre a vida deles, essa musicalidade, essa competência com que eles têm para fazer música, para adoração, para realmente levar a igreja a uma experiência com a adoração. Isso realmente faz deles pessoas e ministros realmente dedicados e dispostos a fazer mais e melhor. Então, o nosso desejo, a Leinha, ao Renan, é que tudo aquilo que a gente tem sonhado com eles a respeito do crescimento e desenvolvimento do ministério possa acontecer. E o nosso sonho é ver ainda eles maiores, ministério mais grande, e que Deus realmente possa continuar usando a vida deles de forma muito poderosa. Deus abençoe. Quando fui ver Leia Soares cantando, emocionou, não pela voz bonita, não pela aparência, mas por Deus na vida dela. E ver uma moça tão bonita, tão linda e tão cheia de Deus, que é o mais importante, realmente nos leva à adoração.
E é isso que eu tenho todas as vezes, a impressão que eu tenho todas as vezes que a encontro, todas as vezes que ela ministra o louvor. É algo assim que não é fora, boca para fora, é coração, é alma. E tem um versículo que eu lembro muito que diz assim: deixa na mão do Senhor tudo quanto você faz e todos os seus planos serão bem-sucedidos. E até agora, apesar de tão nova, a gente vê que ela põe nas mãos do Senhor os seus sonhos e então vai ser realizado, porque isso é palavra e vai se cumprir. É uma honra em poder falar de Leia Soares, claro, juntamente com seu esposo, Renan. Conheci a Leia desde criança, né? E hoje vendo essa mulher, não apenas uma mulher, mas uma mulher de Deus, que tem colocado a sua vida na obra do Senhor e através do seu dom, do seu talento, transmitido a palavra do Senhor através da canção, do louvor, que realmente, Leia, o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado na sua vida e através dela, e que muitas vidas venham se render ao Senhor, e toda glória e toda honra seja dada a Ele. Parabéns, sucesso, que Deus abençoe o ministério de vocês. Tira os pés do chão, decole nas asas do Espírito, voe mais alto. Falar do ministério da Leia Soares é falar de um ministério muito consolidado na área do louvor, não só pelo ministério em si, mas pela pessoa, pelas pessoas que conduzem esse ministério. A gente sempre tem uma atenção especial para o nível espiritual, o nível de crescimento espiritual que a pessoa ela tem em toda a área que ela atua, seja na área da pregação, seja no pastoreio, seja liderando uma célula, ou seja inserido nessa área tão importante da vida da igreja, que é a área do louvor. Então, eu queria deixar um abraço aqui a Leia, a sua equipe, e dizer que amamos muito vocês, que temos um carinho enorme por vocês, temos uma confiança e vocês têm muita credibilidade naquilo que vocês fazem, e eu creio que o reino de Deus ele tem ganhado muito, não só com a vida de vocês, mas com aquilo que vocês têm produzido também, pela graça de Deus. O destino é o coração do Pai, o autor da fé, quem vai conduzindo é o som. Ela já gravou 2 CDs, Deus tem usado a vida dela e colocou também um músico do lado dela, Renan, e realmente Deus tem usado. E como pastor dessa igreja, junto com essa igreja, disse que desejei realmente colocar isso na frente dessa igreja, para que tenham realmente a bênção dessa igreja, a bênção desse ministério na vida de vocês. E queremos dizer a todos vocês que um dia possam convidá-los a saber que há uma presença, uma unção de Deus, que há bênção sobre a vida deles. E creio que muitas vidas serão edificadas. Eles têm exercido o ministério dentro dessa igreja, liderança de célula realmente, cuidado de pessoas nas suas células, faz parte do ministério de louvor, e isso tem enriquecido também o conhecimento, a vida deles, a comunhão com a igreja. E nós queremos assim abençoá-los nesta noite, e louvamos a Deus pela vida dessa igreja e pela vida desse casal. Deus abençoe esse ministério, seja frutífero, em nome de Jesus. Deus decole no coração, nas asas do Espírito, voe mais alto, alcance o coração de Deus. Eu me lembro que em 2007 eu tive assim um reencontro com Deus e foi aquele momento em que eu me posicionei mesmo em servir, em buscar mais, com mais intensidade, em me envolver mais na obra de Deus. E a partir daí eu comecei a receber canções, coisas assim que eu não imaginava, né? Não era algo assim que eu queria, vinha aquela música, aquela melodia, eu ia escrevendo e eu corria pro meu esposo, na época a gente namorava, né, era amor ainda. Eu dizia, olha, me ajuda aqui, vamos fazer essa letra. E
E eu acho que Deus nos uniu com esse propósito mesmo, e ele tem sido esse parceiro ao longo desses anos. Temos a gravação já de 2 trabalhos, o CD Na Tua Presença e o Decole na Adoração, e muitos outros que virão. Nós temos fé nisso, em nome de Jesus. E também nunca pensei que gravaria Calypso, mas foi um direcionamento de Deus para a nossa vida. E hoje a gente vê pessoas sendo alcançadas, pessoas que gostam mesmo, que dizem: que legal, vocês estão resgatando o nosso ritmo, um ritmo que é muitas das vezes usado aí fora para tantas outras coisas. Nós estamos trazendo para a glória e honra do nome do Senhor. E eu louvo a Deus porque Ele tem nos dado ousadia, coragem, tem nos capacitado, e isso é só o começo. Quando as canções chegaram na minha mão, eram apenas letras, e aos poucos foram ganhando formas. Verdade. Essas formas, elas têm muito a ver com a história que eu tive, das bandas que eu toquei, bandas de Calypso, bandas da região. Então isso acabou influenciando bastante na forma, o corpo que as músicas começaram a ganhar. Então foi como se tivesse unido o útil ao agradável. Verdade. E hoje essas canções, elas têm ganhado uma repercussão muito grande nas redes sociais, até porque a nossa região, o estado do Pará, né, ainda são poucos cantores que ainda estão se levantando com esses ritmos regionais, que nós cremos que são armas, né, muito poderosas de evangelização, porque falam um pouco sobre a nossa história. Esse sotaque paraense que deu corpo às nossas músicas, né, aos poucos foram conquistando não só pessoas da nossa região, mas pessoas de outras regiões do Brasil também, né? Pessoas do Tocantins, de Goiânia, pessoas que gostam do nosso trabalho. Então acabou sendo algo regional, mas que ganhou se expandiu para outros lugares. Isso que tem sido algo muito positivo desse nosso ministério. A gente não pode deixar também de agradecer a toda a nossa liderança, aos nossos pastores, aos nossos líderes, à igreja onde nós congregamos, que é a Igreja Ceia, porque é ali onde tudo nasce, onde tudo acontece, é ali a nossa base, ali é o nosso chão, e a gente, graças a Deus, tem sido bem atuantes ali, sabendo, crendo que ali é nossa base, né? E assim que nós gravamos, nós tivemos a oportunidade, né, os recursos para gravar esse CD. Deus foi abrindo as portas de tal maneira que trouxe nosso amigo Bruno Sabá, tecladista lá da banda Calypso, né? Bruno Sabá, um grande abraço para você. Você foi uma bênção em nossas vidas. Gravou o nosso CD, hoje mora nos Estados Unidos e tá lá assistindo tudo, né, de longe, mas torcendo. E os músicos, né, também veio o nosso amigo Zé Brasil, né, da banda Calypso também, hoje aqui serve a Deus junto conosco. E também tem o nosso amigo Fabrício, né, que veio da companhia do Calypso. Então Deus, ele foi unindo tudo, foi montando um quebra-cabeça, e as coisas até agora estão se encaixando, e às vezes a gente fica muito grato a Deus, fica muito grato a Deus pelo que Ele tem feito nesse ministério. E vai fazer. E ainda continua fazendo. Então decole! Venha, decole na adoração conosco. Deus, decole na